Transtornos psiquiátricos e obsessivos, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco. 1. Morte e imortalidade. O zimbório celeste encontrava-se recamado de estrelas, como se fossem diamantes luminosos encravados no veludo azul escuro da noite, faiscantes e belos, tornando-a menos sombria. Perpassava no ambiente uma suave brisa perfumada, enquanto se ouviam as onomatopeias da natureza em festa primaveril. Pulsavam-me as emoções de compreensível ansiedade em relação ao evento que logo mais se iniciaria no imenso anfiteatro da comunidade espiritual que nos hospedava desde a véspera. Ali me encontrava a fim de participar de uma atividade que fora desenhada por nobres mensageiros da luz, objetivando os sofredores terrestres, vitimados por alienações mentais e obsessivas, recuperando-se de clamorosos erros de existências pretéritas no eito de aflições severas. Uma suave claridade que se derramava de imensos projetores de luz dava ao recinto festivo uma visão agradável em tonalidades azul claras diáfanas, mescladas com tênue alvura que invadia todos os recantos e não projetava sombra ao enfrentar quaisquer tipos de obstáculos. Doce melodia de harpa dedilhada com destreza invadia o recinto do anfiteatro, confraternizando com os sons delicados naturais que chegavam pelo ar como se fossem um acompanhamento de quase inarticuladas vozes angélicas. Uma verdadeira multidão acorrera ao imenso recinto, entre júbilos e esperanças, manifestando as surpresas de encontros e reencontros agradáveis em festiva comunhão de bênçãos. Pude observar que muitos espíritos reencarnados eram trazidos pelos seus abnegados guias, alguns deles perfeitamente lúcidos, enquanto outros, menos despertos, movimentavam-se também com algum desembaraço e relativa agilidade. Diversos amigos do nosso plano de acolhimento foram igualmente invitados, destacando-se o querido benfeitor José Petitinga e o nobre doutor Juliano Moreira, que me fora apresentado há pouco pelo dedicado instrutor. A conversação que mantínhamos no momento, enquanto aguardávamos o início do ato especial, dizia respeito às atividades do ilustre psiquiatra baiano, que contribuíra destemidamente no seu tempo para que os pacientes psiquiátricos recebessem tratamentos e cuidados especiais, dignificadores, na condição de criaturas humanas que eram, com o merecido respeito pelas psicopatologias de que se faziam portadores. Tratados naquela ocasião como animais desprezíveis, viviam amontoados, praticamente ao abandono nos hospícios, sem receberem significativa ajuda, seja dos médicos, quase em geral, seja da sociedade. Encontrava-me encantado com a palavra fluente do culto mestre que deixara na terra expressivo número de tratados e artigos sobre a psicogênese e as causas exógenas dos terríveis transtornos psicóticos, evocando os dias quando trabalhou no Hospício São João de Deus, em Salvador, Bahia, e mais tarde, à frente da Academia Brasileira de Ciências. Naquela oportunidade, teríamos a satisfação imensa de reencontrar o respeitável psiquiatra uberabense Dr. Ignácio Ferreira, que fora convidado a entretecer considerações em torno do intercâmbio de consequências enfermiças entre os desencarnados e os transeuntes no carro físico, tendo em vista a imortalidade do espírito. À hora aprazada, o auditório, para um público de aproximadamente 1000 convidados, encontrava-se repleto, e o doce perfume das flores que adornavam o estrado central
onde se encontrava a mesa diretora, tomava todos os espaços. Uma comissão de recepção convidou o psiquiatra baiano e o encaminhou ao supedâneo, onde estavam outros espíritos de escola, entre os quais o orador destacado para o cometimento. Iniciada a reunião, o mestre de cerimônias, que reconheci ser o ilustre divulgador do espiritismo na Terra, Ivon Costa, convidou nominalmente aqueles que iriam constituir a mesa de honra. Presidida pelo caroável espírito Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, Ivon Costa referiu-se ao significado especial do evento, informando que, de início, haveria uma apresentação de canto coral em homenagem a Jesus, o sublime psicoterapeuta da humanidade, o que de imediato teve lugar. Na mais perfeita ordem, levantaram-se os membros do conjunto, formando um semicírculo à frente da mesa honorável na sua parte inferior, entoando com mestria a comovedora peça Jesus, Alegria dos Homens, de Johann Sebastian Bach, produzindo grande emoção em todos que ali nos encontrávamos. Logo depois, foi proferida uma oração pelo caroável diretor dos trabalhos, suplicando o amparo do Mestre Jesus a todos, sensibilizando-nos. Ato contínuo, o mestre de cerimônias entreteceu algumas considerações sobre o convidado especial, destacando-lhe os valores morais e intelectuais, sem elogios supérfluos, com o objetivo de torná-lo conhecido por grande parte do auditório que ignorava as conquistas expressivas do eminente trabalhador, inscrito entre os pioneiros dos estudos psicopatológicos dos distúrbios mentais, particularmente aqueles de natureza obsessiva. Sereno e consciente da responsabilidade, o respeitável psiquiatra assomou à tribuna, transparecendo alegria e emoções superiores. Após a saudação cristã, evocando os primeiros servidores de Jesus, agradeceu sensibilizado o convite, passando a considerar. Não fui orador enquanto na romagem carnal, havendo-me dedicado mais ao estudo e à reflexão em torno da psiquiatria e do espiritismo. Isto posto, conto com a compreensão e bondade dos nobres espíritos presentes, tendo em vista a minha incipiência, já que me considero sem as condições mínimas necessárias para o cometimento de tal magnitude. Atendo ao convite dos benfeitores espirituais que me facultam esta oportunidade, assim me preparando para futuros labores, em nome da veneranda doutrina de Jesus. A prevenção, ainda hoje mantida por eminentes cientistas e pensadores, em relação à imortalidade do espírito, é resultado do prolongado ressentimento contra algumas doutrinas religiosas do passado, que impunham a fé distanciada do raciocínio e da lógica. Essa ditadura irracional, que tanto perturbou o processo de desenvolvimento intelectual da sociedade, produziu mais antagonistas do que simpatizantes em relação à proposta espiritualista. A revolução cultural e científica iniciada por Sir Isaac Newton ensejou que espíritos esclarecidos, como Pierre Gassendi, sustentassem a necessidade dos estudos experimentais nas ciências físicas no século XVII. Ao mesmo tempo, Thomas Hobbes, depois de profundas investigações médicas e políticas, declarou a sua convicção materialista e a sua conduta utilitarista, que posteriormente muito influenciaram Rousseau e Spinoza, culminando com as propostas de John Locke, lançando as bases do empirismo, que iria estimular fortemente o pensamento francês e inglês a aceitá-lo de imediato, especialmente no período em que o feudalismo se encerrava, no fim do século XVII e logo depois no século XVIII, quando essas ideias exerceram ação demolidora em relação à fé cega. Foram eles que, de alguma forma,
restauraram o conceito do atomismo grego, exposto por Leucipo, Lucrécio e Demócrito, em oposição ao idealismo de Sócrates e Platão, que as futuras investigações integrariam de maneira adequada e profunda, quando por ocasião do aparecimento da física quântica. Essa atitude, portanto, dos denominados materialistas era resultado de uma natural aversão à predominância do dogma religioso sobre a razão, da intolerância sobre o desenvolvimento das ciências, fenômeno impossível de ser evitado por fazer parte da lei de progresso. Nada pode fazer estacionar a marcha do conhecimento, mantendo as criaturas na ignorância, no obscurantismo. O expositor relanceou o olhar sobre a multidão atenta, que absorvia as explicações, logo prosseguindo. Como consequência imediata, os séculos seguintes caracterizaram-se pela rebeldia dos investigadores positivistas diante das religiões, do espiritualismo em geral, tentando reduzir o ser humano a um amontoado de moléculas, a fenômenos naturais e automatistas, no seu fatalismo biológico em marcha inexorável para a consumpção. Logo depois, diante das inabordáveis conquistas dos séculos XVIII e XIX, nos diversos ramos da ciência, graças às investigações que alcançavam as causas naturais do que antes era considerado miraculoso e sobrenatural, estabeleceu-se, por definitivo, o preconceito contra a fé religiosa, em face da sua incapacidade de oferecer respostas mais seguras àquelas defendidas pelo iluminismo, logo seguido pelo positivismo, por fim, pelo materialismo mecanicista acadêmico. Um dos momentos definidores dessas especulações teve lugar no dia 24 de novembro de 1859, quando o eminente naturalista inglês Charles Robert Darwin publicou a sua hoje célebre Teoria sobre a Origem das Espécies pelos Processos da Seleção Natural, que alcançou grande repercussão em face do poder de desmistificar a ancestral e mitológica informação a respeito da criação da vida, particularmente dos seres vegetais, animais e humanos, demonstrando o inevitável processo evolutivo confirmado pelas demonstrações paleontológicas. Antes, um pouco, ele recebera do eminente Alfred Russel Wallace, também admirável naturalista, que mais tarde se tornou espírita, um manuscrito no qual era apresentado, coincidentemente, um resumo completo da sua teoria, sem que ambos houvessem tido qualquer contato ou discussão a esse respeito. Os fatos foram se acumulando nas diversas áreas do conhecimento, culminando com as observações irônicas de Carl Vogt, o notável naturalista alemão, partidário e divulgador da doutrina de Darwin, assim como de outros eminentes estudiosos, cujos conhecimentos não eram compatíveis com as doutrinas da ortodoxia religiosa. Logo, os laboratórios de pesquisas anatomopatológicas aprofundaram o bisturi das investigações no organismo humano, zombeteiramente procurando encontrar a alma nos despojos carnais de onde se afastara pelo fenômeno da morte biológica. O resultado não poderia ser diferente, tendo-se em vista os camartelos utilizados pelo pensamento filosófico através de espíritos, iluminados ou não, que ora se apoiavam na ciência, em momentos outros nas próprias reflexões, combatendo com certa ferocidade mesmo os dogmas e os frágeis postulados da fé irracional, elaborando novos paradigmas em torno da vida, porém centrados na matéria. Novamente, o erudito psiquiatra fez um oportuno silêncio, a fim de permitir
que fossem absorvidas as suas considerações, dando continuidade. Nesse báratro, no qual a fé religiosa estorterava e a ciência robustecia-se, enquanto a filosofia ampliava os horizontes do pensamento através de diferentes escolas de reflexão, os imortais fizeram-se presentes, aliás, como sempre ocorreu, porém, nesse momento com maior vigor, em razão de haver chegado o instante próprio para que pudessem ser compreendidas as suas propostas e as criaturas dispusessem dos instrumentos hábeis do conhecimento capazes de comprovar os seus ensinamentos. Os fenômenos mediúnicos, que constituem rutilante página do desenvolvimento espiritual da humanidade, tornaram-se retumbantes, e o gênio de Allan Kardec, o vaso escolhido, apresentou o Espiritismo, demonstrando pela experiência positivista a sobrevivência à morte e a continuidade da vida. Argumentos e teorias complexos foram utilizados pelos adversários naturais do progresso para anular a tese espírita, todavia, incapazes de demolir a estrutura lógica e demonstrativa em que ela se apoiava. Agressões e diabrites foram lançadas contra Allan Kardec e a doutrina espírita, sem sustentação ética para enfrentá-los. Perseguições insanas fizeram-se programadas e executadas, redundando inócuas, diante das adesões de cientistas sinceros e numerosos, ao lado de pensadores, de artistas, de religiosos e do povo em geral, que, nos postulados espíritas, encontraram tudo quanto lhes faltava para a consolação pessoal e o esclarecimento em torno dos enigmas existenciais. A imortalidade passou a representar as aspirações conscientes de todos aqueles que pensam e que lutam, sustentada nos inegáveis fenômenos mediúnicos que lhes servem de base. Lentamente, o conceito em torno da morte, com o significado de destruição, de aniquilamento da vida, cedeu lugar à esperança dos reencontros formosos, da continuação dos sentimentos e das emoções, da possibilidade de fruir-se felicidade. Nada obstante, passou também a significar o despertar da consciência, da lucidez e da responsabilidade em torno dos pensamentos, das palavras e dos atos, da compreensão do significado existencial e do sentido das experiências humanas. Graças à nova ciência, a espiritista, passou-se a ter certeza da imortalidade do espírito, não mais através da fé tradicional, porém da lógica racional, dando lugar a uma filosofia existencial rica de possibilidades para o entendimento com instrumentos iluminativos para a consciência e a razão, desaguando numa religião cósmica de amor em face da sua ética moral, encontrar-se fixada nos ensinamentos de Jesus, conforme ele e os seus primeiros discípulos os viveram. O fenômeno da morte orgânica, gerador de transtornos de comportamento existencial, que antes significava o encerramento do ciclo mental e emocional, agora assumia a condição de portal de acesso a outra dimensão pulsante e real, de onde tudo se origina e para onde tudo retorna. Concomitantemente, as doutrinas biológicas, as psicológicas, as neurociências, em face da formidanda abertura proporcionada pela física quântica, pela biologia molecular, penetrando mais audaciosamente nas origens dos fenômenos, defrontaram-lhes a grande causa, a imortalidade. Foi constatado pelos investigadores modernos, nos seus laboratórios de perquirição, o ponto de Deus, onde estaria uma das sedes da alma no corpo físico, o gene de Deus, responsável pela crença natural na divindade, a comunicabilidade dos espíritos, a reencarnação, os fenômenos de perturbação emocional e psíquica através das obsessões.
É natural, entretanto, que ainda permaneçam alguns bastiões de intolerância e de resistência em relação às novas conquistas. Todavia, o conceito sobre a imortalidade continua ganhando terreno nos corações humanos e contribuindo para o entendimento dos mecanismos existenciais, aplicando todas as ocorrências aflitivas, todos os enigmas que inquietam o indivíduo, o seu destino, as suas aflições. O ser humano adquire, com esses sublimes conhecimentos, dignidade e o sentido espiritual que lhe dizem respeito, tornando-se-lhe o grande desafio a vencer. Acompanhávamos os raciocínios brilhantes do orador num misto de júbilo e de gratidão, quando novamente ele fez uma pausa oportuna para de imediato continuar. A questão da imortalidade deixou de ser objeto de reflexões metafísicas, tornando-se fator de análise e de constatações, tendo em vista a tragédia cotidiana da morte dos seres amados e da aparente destruição da vida. No silêncio do santuário doméstico e nos grupamentos espiritistas, o conforto moral defluente da sobrevivência do espírito a partir de então vem se fazendo abençoado quando retornam aqueles desencarnados queridos, confirmando a imortalidade, trazendo inegável documentação probante de que são eles mesmos, enxugando as lágrimas da saudade, orientando o comportamento dos que ficaram na indumentária carnal, oferecendo esperanças em relação aos futuros reencontros ditosos, auxiliando na preservação dos ideais e na continuação das lutas libertadoras. Vencida pelo sopro da realidade, a morte, na sua feição destruidora e punitiva das religiões do passado, lentamente abandona os arraiais da sociedade, onde imperou soberana por milênios, para tornar-se fenômeno inevitável da constituição orgânica, portal, porém, de acesso à vida plena. O corpo, nessa nova concepção, é um instrumento para a evolução do espírito, uma concessão divina para o desabrochar dos valores que nele dormem íncitos, aguardando a oportunidade superior do renascimento carnal. Todo um elenco de bênçãos abre-se convidativo, proporcionando a conquista de patamares morais elevados e de realizações interiores inabordáveis, como consequência da contribuição dos espíritos nobres em momentosas comunicações mediúnicas. A cortina que parecia densa, interposta entre os dois planos da vida, o físico e o espiritual, vem se diluindo, facultando uma ampla visão da realidade, ao tempo em que enseja o intercâmbio consciente entre os homens, as mulheres e os espíritos desencarnados, familiar e dignificante, graças ao qual se passa a ter conhecimento lúcido a respeito da vida real e dos seus objetivos elevados. O aspecto apavorante da morte, os fantasmas medievais em torno desse fenômeno, as punições infernais, o cruel julgamento final, as humanas bênçãos e maldições cederam lugar ao discernimento pessoal em torno dos compromissos morais em favor da autoiluminação e da construção da felicidade futura. A cada dia, mais amplas informações têm sido oferecidas aos seres humanos a respeito do mundo causal, da justiça divina, das responsabilidades pessoais intransferíveis, dos socorros que procedem da espiritualidade, confirmando que ninguém transita a sós durante o carreiro físico. Nenhuma abordagem aparvalhante, muito do gosto dos insensatos, é feita pelos espíritos nobres, nenhumas revelações de natureza mágica, privilegiando uns em detrimento de outros, sendo oferecidas informações sensatas de acordo com o nível de consciência e de inteligência da sociedade contemporânea, dignificando o cidadão que deve buscar a
autoiluminação. Inefável alegria toma conta da existência humana ante as notícias que procedem do mundo espiritual, das informações em favor das terapias libertadoras do sofrimento, do destrinçar das enfermidades de toda a ordem, especialmente as de natureza obsessiva físicas, emocionais e mentais, oferecendo satisfação e coragem para os enfrentamentos inevitáveis. O triunfo da vida sobre a morte é a glória do amor de Deus em nós. Tenhamos em conta o profundo significado desse momento, quando visitantes do corpo físico e nós outros, desencarnados, estreitamos os laços do afeto e ampliamos o entendimento em torno das questões fundamentais da vida, em exaltação à plena compreensão da imortalidade. O psiquiatra lúcido, outra vez, silenciou com brevidade, ensejando-nos reflexionar em torno dos seus enunciados. Quase não me dando conta, viajei na direção do passado, revivendo esperanças e aspirações mantidas quando reencarnado, constatando depois, com inexcedível júbilo, o triunfo da vida que me faculta, como a todos nos oferece, o reencontro com o amor que ilumina e com os erros que nos pedem reparação, impulsionando-nos ao avanço na marcha do progresso. Percebi que tinha lágrimas nos olhos, que não se encorajavam a escorrer das comportas. De imediato, ele prosseguiu. O seguro caminho a percorrer apresenta-se-nos como o amor em todas as suas expressões. Ele é o alfa e o ômega do alfabeto divino, que nos cabe conhecer e passar a viver em profundidade. Em toda parte respiramo-lo, em forma de exteriorização do divino psiquismo que nos sustenta e nos impulsiona em direção do futuro. Desse modo, vencedores da morte, avancemos no rumo da perfeição que nos está destinada, sem nos olvidarmos daqueles que nos seguem na retaguarda, nossos irmãos em sofrimento, com os quais mantemos o compromisso da caridade, a fim de estimulá-los ao avanço e ao autoencontro, de forma que compreendam a necessidade do crescimento íntimo, apoiado em Jesus, que prossegue amparando-nos sem cansaço nem enfado. Ante a majestade cósmica, contemplando os astros que lucilam ao longe, alguns dos quais por onde transitaremos, exultemos de justo contentamento em razão de havermos sido convidados para trabalhar na vinha do Senhor, esforçando-nos para sermos escolhidos para atividades mais amplas e formosas. A hora é esta, sem nenhuma postergação, nem tormento, nem tristeza, antes, com alegria e gratidão a Deus, nosso Pai generoso. Que permaneça em nossos corações e em nossas mentes a paz que vem de Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor. São os nossos votos mais efusivos. Ao silenciar, a emoção era geral. Lágrimas brilhavam nos olhos da multidão. O próprio dissertante não conseguira esconder a emotividade. Acolhido carinhosamente por Dr. Bezerra de Menezes, que se levantou e acercou-se da tribuna, abraçando-o e levando-o à mesa, ato contínuo, o mestre de cerimônias anunciou o retorno do coral, que entoou magistralmente o Aleluia, da célebre obra O Messias, de Handel. Em seguida, após uma prece ungida de emoção e reconhecimento aos céus, a reunião foi encerrada, enquanto delicadas pétalas de rosas cintilantes e perfumadas caíam sobre a multidão, diluindo-se no contato com os espíritos.